Já foi. Já foi? Deixa eu entrar. Olá! Já foi? Vamos ver aqui. Esperar o povo entrar, né? Esperar o povo entrar. Glória a Deus. Vamos ajustar aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor. Oi, meninas. Tá chegando o povo aí. Glória a Deus. Tá chegando aí a a Daniele? Dani Tiquinha? Daniele, tá chegando Marina, Crisbele, a Paula chegando também. Vamos chegando, meninas, pra gente poder começar o nosso trabalho, começar o nosso restaurando. Daniele Andrade também chegando. Vamos esperar o povo chegar para a gente poder dar início ao nosso terceiro Restaurando Mulheres, ao nosso terceiro encontro de uma forma diferente, um encontro online, um encontro virtual, um encontro com um tempo mais reduzido, né? Os nossos encontros mensais tinham um tempo maior, mas tem sido de grande valia, né? Cada semana Deus tem acrescentado, Deus tem nos alegrado, e eu creio que essa semana não vai ser diferente. A paz do Senhor a todos, boa tarde, meninas, dá um aceno aí para mim, dizendo a paz de Cristo esteja convosco, dá um aceno aí, isso, que coisa linda, povo todo acenando. Nós vamos dar início hoje a mais um encontro. Hoje o tema é bem gostoso também. Eu confesso que é um tema que arde muito no meu coração. Falar de Sara para mim é algo muito forte. Até porque eu já fiz aqui na igreja até um culto de mulher sobre Sara, né? A mãe de multidões. Então falar de Sara para mim fala de promessa, fala de uma espera, mas uma espera em Deus, fala de acreditar, fala de riso. Falar de Sara para mim me dá ânimo, me fortalece. Então hoje para mim esse encontro tem um quê especial. Eu gosto muito da história de Sara, já ministrei no Restaurando Mulheres sobre Sara, sobre falei algo dentro do contexto da história de Sara, e hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma. E eu vou querer contar com a participação de vocês que estão aí do outro lado da tela, porque nós agendamos com um tempo bem apropriado a participação de hoje, né, do Restaurando Mulheres. E nós tínhamos agendado com a obreira Luana, mas infelizmente Luana não vai poder fazer parte hoje do nosso restaurante. Na verdade, infelizmente, mas felizmente também. Estive conversando muito com Luana ontem, ficamos até a madrugada conversando e foi muito bom. E Luana passou que lá nos Estados Unidos já está voltando a normalizar a vida deles lá. Então hoje, lá nos Estados Unidos, Luana já está de volta ao seu trabalho, organizando loja, de volta aos seus estudos, à noite voltando a estudar. Então Luana não teria tempo de participar com a gente no Restaurando Mulheres hoje, por conta da volta do comércio normalizar nos Estados Unidos, da vida cotidiana do povo dos Estados Unidos normalizar. Então hoje Luana não vai poder estar aqui com a gente. E hoje eu vou fazer, como de costume, dos nossos encontros mensais, ministrar sobre Sara sozinha, mas feliz com a vitória, né? De Luana lá, uma sobrevivente, igual nós também. Não vai demorar muito, a gente também vai voltar aos nossos afazeres normais, vai voltar às nossas atividades normais, como um sobrevivente desse tempo, como uma sobrevivente desse momento difícil que o nosso país está passando, mas nós já estamos vencendo, venceremos e cantaremos o hino da vitória. Amém, meninas? Vamos ver quem chegou mais aí com a gente. Quem chegou? Flávia Alves chegou, Jenny Santana chegou, a Cris chegou, Fernanda, glória a Deus, Miriam Almeida também chegou, glória a Deus. Então assim, não vai faltar a oportunidade de Luana participar com a gente, mas eu fico muito feliz
que já está voltando lá, tudo se normalizar, assim como nós ansiamos por isso. Então eu quero te convidar nessa tarde, você que já chegou, já está ligadinho aí no Restaurando Mulheres, a fazermos uma oração para darmos início ao nosso Restaurando Mulheres dessa tarde, desse dia 4 de maio, às 16 horas da tarde, vamos dar início ao contexto Sara e H. Então eu te convido a orar nessa tarde. Feche teus olhos, vamos entregar este momento, essa hora que você parou, tá aí, né, naquela desejosa por uma palavra, desejosa, eu sei, pelo que Deus vai falar nessa tarde, porque Deus vai liberar a palavra de vida aqui nessa tarde, através da história dessas duas mulheres. Olha, eu confesso que eu tenho todo o conteúdo de Sara, mas eu fui e rascunhei tudo novamente, porque Deus, Ele me liberou ainda mais algumas coisas dentro desse contexto, e eu recebi muito ontem, meditando, e hoje rascunhando, recebi mais de Deus. Então eu creio que você também vai receber essa dose nessa tarde, essa porção nessa tarde. Deus me alertou para muita coisa, Deus me reanimou dentro dessa história, Deus reavivou algo que parecia que estava querendo ser apagado. Então essa tarde vai ser tarde de Deus falar. Feche teus olhos, vamos orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, bendito seja o teu nome. Mais uma vez nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós declaramos, Senhor, que Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos remiu, que através do sangue de Jesus nós somos remidos e lavados pelo Teu sangue. Tu és o Deus que amou de tal maneira a humanidade que deu o Seu Filho. Grande é o Senhor, zeloso, amoroso, misericordioso. Por isso estamos aqui, Senhor, mais uma vez, mais uma tarde, Tu nos concede, Senhor, a dádiva, o presente, Senhor, o privilégio, Senhor, de termos, Senhor, essa proposta hoje, que meio a tempos difíceis, Senhor, nós temos essa proposta de trazer, Senhor, algo que edifica, que fortalece o Teu povo, ainda que estejando em casa, ainda que em casa, Senhor, em isolamento, Senhor, eles têm a graça de serem agraciados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ser aqui agente nesse momento, de ser a voz desse momento. Obrigada por cada vida que está entrando nessa hora, nessa live, por cada vida que está colocando o seu coração, Senhor, disposto a ouvir e receber da Tua palavra, pelos ouvidos que estão, Senhor, sendo colocados, Senhor, a ouvir o que Tu tem para falar, Senhor. Obrigada pela vida das Tuas filhas, Senhor, cada uma que está entrando, cada uma que está na expectativa, cada uma que está esperando algo vindo da Tua parte, algo vindo do mais altos céus, algo vindo da Tua mão, Senhor, como um presente nessa tarde, Senhor, como uma palavra de vida eterna, como uma palavra que vai, Senhor, fortalecer a Tua filha nessa hora, Senhor, vai alegrar, vai trazer, Senhor, um ânimo diferente. Obrigada, Jesus, porque Tu nos está concedendo, Senhor, esse momento, Senhor, nessa segunda-feira, Senhor, nesse dia 4 de maio de 2020, Senhor, que na minha agenda com certeza vai estar marcado, Senhor, e lá na frente, Senhor, eu cantarei e contarei, Senhor, os Teus feitos, contarei, Senhor, que um dia, em um tempo muito difícil que nós passamos, Senhor, Tu nos deu a oportunidade de propagar a Tua palavra, Tu nos deu a oportunidade de nos levantarmos, Senhor, nos erguermos, Senhor, e continuar acreditando, Senhor, que Tu és o Deus de promessa, que Tu és o Deus que promete, mas Tu também és o Deus que cumpre, Senhor. Isso vai ser lembrado lá à frente, isso vai ser lembrado, Senhor, nos nossos testemunhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por estar fazendo parte desse momento. Te entregamos essa hora, Te entregamos esse momento, esse conteúdo que vai ser liberado, a nossa participação diante do Teu altar, certa da vitória, certa do Teu agir, certa da Tua visitação. Tu visita aqui, Tu visita aí, Tu visita a casa das Tuas filhas, Tu visita a casa das Tuas filhas nessa hora, a vida das Tuas filhas nessa hora, Senhor, e o que eu não posso fazer, Tu faz agora, Senhor, Tu faz a Tua obra nesse momento, ó Deus, que seja um momento, Senhor, de alegria,
alegria e de esperança nessa tarde. Que seja um momento que as tuas filhas possam não esquecer que Sara não foi esquecida. Então que nós também não seremos esquecidos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, certo da vitória. Amém. Você pode dar um amém aí? Você pode dar um amém, colocar a tua mãozinha aí, dando um amém nessa tarde? Coloca seu amém aí. Vamos dar início a toda essa história, todo esse contexto de um homem que foi chamado por Deus, de um homem que foi chamado para ser abençoado por Deus, porque falar de Sara e de Agar não tem como não falar de Abraão, visto que Sara e Agar surgiu através do chamado de Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus chama um homem, Deus chama Abraão, e a gente começa a entender dentro do contexto que Sarai, na verdade Deus chama Abraão, porque Abraão vem mais à frente, né? Essa transformação, essa mudança, essa história mudada, essa promessa estabelecida vem mais à frente. Mas Deus chama Abraão, juntamente com Abraão vem Sarai, que é sua esposa, carne da sua carne. Então nós entendemos que faz parte da promessa, chamar Abraão é chamar também Sarai, é chamar os dois para algo que Deus já tinha estabelecido. Então a história começa Deus chamando esse homem, Deus fazendo promessas a esse homem, Deus se revelando a esse homem. E através desse chamado, Abraão tem que largar tudo, tem que largar sua parentela, tem que largar sua terra. Deus o chama, e esse chamado requer de Abraão o deixar tudo para trás, deixar a sua origem, deixar a sua terra, deixar a sua parentela e seguir um caminho, seguir um rumo que Deus lhe mostraria. A história começa um homem sendo chamado por Deus, um homem sendo escolhido por Deus a largar tudo e a seguir ao caminho que Deus assim havia estabelecido para a sua vida. E até aquele momento, o deixar para trás algo que estava tudo preparado e estabelecido, Abraão não sabia, mas Deus já tinha preparado tudo. Mas sobre a vida de Abraão tinha uma promessa. Deus falou que iria abençoá-lo, que iria estabelecê-lo, que ele teria um futuro brilhante, que ele seria agente de uma grande nação, ele seria o agente, ele seria o principal, dele procederia, seria uma grande nação, seria muito abençoado. Através de Abraão, muitas famílias seriam benditas, ou seja, muitas não, todas as famílias da terra seriam benditas. Deus chama um homem a ser um pai da fé, Deus chama um homem para ser um canal abençoador. E quando Deus chama, é aí que Sara entra nessa história. Sara entra nessa história como peça fundamental daquilo que Deus tinha estabelecido na vida desse homem. Para a realização dessa promessa, Sara entra nessa história como peça fundamental. O propósito não nasceu em Abraão nem em Sara. O propósito nasceu em Deus. O propósito não nasceu em Abraão, o propósito não nasceu em Sara, o propósito nasceu em Deus. Deus chama Abraão e Sarai porque ele já tinha um plano sobre a vida deles. Então o propósito não vem de Abraão, nem veio de Sarai, o propósito veio de Deus. E aí já me leva a passear sobre a Bíblia, quando a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, a parte A, que diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Sarai. Deus tinha um plano para a vida de Abraão, Deus tinha um plano para a vida de Sarai. Não foram eles que escolheram, foi Deus que os escolheu. Escolhendo Abraão, escolheu Sara, porque Sara era carne da carne de Abraão. E aí Deus, que quando é o propósito é de Deus, segura já isso aí na tua mão, segura já isso aí na tábua do teu coração. Quando Deus tem um plano na vida de um cidadão, de um homem, de uma mulher, Ele chama. Quando Deus chama, Ele prepara.
Quando Deus prepara, Ele garante. Deus chamou aquele casal, Deus preparou, existiu um tempo, existiu um caminho daquela promessa, mas Deus garantiu a vitória a Abraão e Sarai. E Sara está dentro da promessa, não como quem estivesse fora, e sim como quem estivesse dentro dos planos de Deus. A Bíblia vai dizer que sai Abrão, Ló, Sarai sua esposa, Ló, seus escravos, seus rebanhos. Sarai está dentro do contexto. E essa caminhada começa, e não é muito fácil, porque o caminho da promessa, ele não é fácil. O caminho, para quem tem promessa, o caminho é mais longo, é mais árduo, é mais estreito. Às vezes parece até que não será cumprida, porque o caminho é mais longo, não é por atalhos. Promessa não se concretiza por atalhos. Anota aí, com promessa não se concretiza por atalhos. Quem tem promessa, o caminho é mais longo. Quem tem promessa, o caminho é longo, e se o caminho é longo, tem fases desse caminho, processos desse caminho em que ele estreita mais, em que ele fica mais árido, em que ele fica mais pedregoso, porque quem tem promessa, o caminho é longo. E com Sarai e Abrão não foi diferente. A promessa, ela tem o tempo dela, tem o tempo mesmo, dentro da cronologia. A promessa tem o tempo, a promessa tem o caminho. O caminho da promessa não é o caminho que o homem estabelece. Nós vamos ver na história que Sara tentou estabelecer um caminho. Nós vamos ver na história que Abraão, ele tentou estabelecer num diálogo o caminho com Deus, quando ele questiona Deus se o herdeiro dele seria através do seu escravo, através do seu servo, e Deus diz: não, Abraão, ele sairá de dentro de ti. Então, assim, os meios, o caminho, a forma não é humana. A forma, o caminho da promessa é estabelecido por Deus. Sara tenta, traz Agar para dentro da história, mas Deus mostra: quem estabelece, quem completa, quem garante o caminho da promessa sou eu e não você. Às vezes nós queremos, de uma certa forma, ajudar Deus a ampliar ou até mesmo a minimizar o caminho da promessa a ser cumprida. E é aí que a gente vai vir aprender na história de Sara e Agar que a gente acaba se estrepando, que a gente acaba se machucando, que a gente acaba pagando um alto preço. Eu estava lendo a palavra de Deus e vi que Abraão faz Sarai passar até como sua irmã. Tem uma passagem na Bíblia, dentro desse caminho da promessa, em que Sara ela passa por um engano. Abraão passa pelo Egito e a Faraó, ele diz que Sara é sua irmã. Ele apresenta Sara como sua irmã e engana Faraó. E eu até acredito que essa passagem de Abraão pelo Egito é que trouxe Agar, a serva egípcia, porque no caminho da promessa Abraão passa pelo Egito, e pelo Egito ele fica com medo e ele passa Sara como se fosse sua irmã. Ele engana Faraó, Faraó a toma, Faraó se sente enganado, sabe, e é desvendado. E eu acredito que essa saída deles do Egito também trouxe a Agar, a serva egípcia, junto com eles. Só que o caminho é longo e eles continuam a seguir em frente. E Sara sempre acompanhando seu esposo, Sara sempre esperando em Deus juntamente com seu esposo. E Deus falando nesse tempo a Abrão sobre as suas promessas, sobre tudo quanto ele realizaria, sobre se ele poderia contar as estrelas dos céus. Ele via que Abraão muitas das vezes abatido estava, Deus vinha com palavras, existia uma conversa, existiam encontros de Deus com Abraão, porque Abraão tinha sido escolhido por Deus para um grande impactar daquele tempo. Abraão tinha sido escolhido por Deus para ser pai de nações, e Sara estava dentro desse contexto, mas o tempo não chegava, as coisas não aconteciam, e eles
ficavam na espera, os anos passavam, a idade avançava, e a Bíblia vai dizer em Provérbios 13:12 que a esperança demorada enfraquece o coração. Abraão teve a sua promessa, Sara também teve juntamente com Abraão, mas o tempo passa, a demora chega, e a palavra diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E é nessa hora dessa fraqueza que Agar entra na história de Sara. É nessa fraqueza que Agar entra no contexto da história. Sara e Abraão estão na espera do que Deus prometeu. O Deus prometeu numerosa nação, Deus prometeu herdeiro. O tempo estava passando, Abraão avançando de idade, Sara também, e a promessa não se concretizava. Então, o enfraquecer do coração de ambas as partes, Sara toma uma decisão. Sara diz para Abraão possuir a sua serva. Sara diz para Abraão deitar-se com Agar. A Bíblia vai dizer que Abraão deita com Agar. Deita com Agar e Agar concebe. Só que eu acho tão forte que a Bíblia nos grifa, nos chama a atenção, é que Sarai, ela entrega sua serva para seu esposo deitar e dali sair um herdeiro. Só que ela nem imaginava que naquele ato de precipitação, de falta de controle, ela estava levantando inimigos. E eu já começo a liberar algo da parte de Deus para a sua vida. Quando nós não agimos em conformidade aos planos de Deus, nós levantamos inimigos. Nós levantamos inimigos. Agar não estava no contexto. A promessa era relativa a Abraão e a Sara. Sara vai numa atitude precipitada, na verdade, no momento da sua fraqueza, porque a espera já estava lhe cansando, lhe desanimando. Ela toma uma atitude, ela coloca a serva dentro do contexto. E ela não sabia, mas aquele ato levanta-se inimigos. Eu quero te dizer que o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para você, guarda isso na tábua do teu coração, é para você. Não tome atitudes precipitadas, não se precipite, espera em Deus, espera em Deus. É interessante, eu estava meditando dentro de casa, porque às vezes nós tomamos algumas atitudes em algumas áreas da nossa vida que não estão dentro do plano de Deus, não estão dentro do contexto do que Deus estabeleceu para a nossa história. Mas muitas das vezes, ou por uma fraqueza, ou por um lado emocional mais aguçado, nós tomamos algumas iniciativas, tomamos algumas decisões, e isso nós não conseguimos ver na hora, mas não demora muito tempo, e nós somos afetados pelaquela decisão que tomamos. E com Sara não foi diferente. Depois que Agar deita com Abraão, depois que Agar concebe, Agar a despreza. E Sara, nesse momento de angústia, de espera, de desespero, de fraqueza, ainda passa pelo momento de ser desprezada. Agar, ela tenta crescer diante de Sara. E eu começo a entender dentro da palavra que Sara, ela entrou dentro do propósito que Deus havia estabelecido de uma forma em que Agar não entendeu, mas Sara, ela de uma forma, vamos dizer assim, se colocando à frente do que Deus tinha estabelecido, ela pega uma serva, ela pega uma escrava e faz dessa escrava se tornar mãe de um filho de Abraão. Sara dá uma oportunidade para a escrava deixar de ser escrava e se tornar mãe do filho de Abraão, mãe do filho do amigo de Deus.
Sara dá uma oportunidade para Agar. Agar vai, concebe e despreza Sara. Agar vai e a despreza. Agar vai e faz Sara sofrer com a ingratidão. Sara sofre sendo desprezada, Sara sofre com a ingratidão e Sara toma uma atitude. E essa atitude de defesa é muito real, porque em alguns momentos da nossa vida a gente acaba também agindo dessa maneira. Tomamos atitudes precipitadas, vemos que não foi do agrado de Deus, porque as coisas de Deus traz paz, traz comunhão, traz união, traz alegria. Tudo aquilo que traz a contenda, a divisão, a tristeza, a seta, não é de Deus, não é de Deus. As coisas de Deus existe a paz, a alegria, o gozo, a união, porque a bênção de Deus é derramada onde há união. Então essa atitude que Sara teve, ficou muito claro que não era uma atitude vindo da parte de Deus, porque lhe trouxe problema, lhe trouxe tristeza, lhe trouxe angústia, lhe trouxe desprezo. Então Sara, para se defender, o que ela faz? A Bíblia vai dizer que Sara a humilha. Sara humilha Agar. E quando Agar se sente humilhada, Agar foge da presença de Sara. Sara dá uma oportunidade para a serva. A serva se aproveita da oportunidade. Só que essa oportunidade dada não estava dentro do contexto de Deus. E por isso lhe causou problemas. A serva vai e foge. A Bíblia vai dizer que ela foge. E quando ela foge, há um encontro. Aonde Agar está, Agar tem um encontro. E nesse encontro, diz que o Senhor faz uma pergunta para ela. E eu até anotei. O Senhor pergunta assim: de onde vens e para onde vais? E o anjo fala assim: volta para tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. O Senhor fala: volta para a tua senhora e humilha-te diante de suas mãos. Agar tem um encontro com o anjo do Senhor. E quando Agar tem esse encontro, o Senhor a reconhece bem. O Senhor, quando vê Agar nessa fuga, o Senhor não fala assim: Agar, mãe de um filho, mãe que vai gerar um filho de Abraão. Não, o Senhor fala assim: Agar, serva de Sara. Entende aqui que eu vou te falar? Nada mudou. Deus a reconhecia dentro da sua origem. O fato dela estar com um filho no seu ventre não mudou o contexto da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa com Sara e Abraão. O fato dela gerar um filho de Abraão não mudou os planos de Deus. Epa, deixa eu te falar. Fatos, acontecimentos não mudam os planos de Deus. Muda os meus, os teus, os de Deus não. Fatos, acontecimentos não mudam o caminho da promessa, o resultado da promessa. O anjo encontra com ela e fala assim: Agar, serva de Sara. Sara pode até ter dado uma oportunidade a ela, mas Deus a reconhecia ainda como serva de Sara. Então o anjo pergunta: de onde vens e para onde vai? E já fala automaticamente: volta e se humilha diante das mãos da tua senhora. E a Bíblia vai dizer que o tempo passa, Agar volta, o tempo passa, Ismael nasce, Abraão com 86 anos, ele é pai de Ismael. 86 anos, Abraão é pai de Ismael. O tempo passa, e 99 anos de Abraão, Sara já avançada de idade, eles têm uma visitação. Só que nesse tempo, dos 86 anos aos 99 anos, Abraão tem uma visitação. E essa visitação do Senhor a Abraão é para preparar tanto Abraão como Sara para o cumprimento da promessa.
Deus encontra com eles e o nome de Abraão é mudado, o nome de Sara é mudado, Abrão passa a se tornar Abraão, Sarai passa a se tornar Sara, porque Abraão se tornaria uma numerosa nação, Sarai se tornaria mãe de um herdeiro de Abraão, Sarai se tornaria, porque dela procederia povos e reis, a história deles é mudada. Então essa visitação acontece, a gente vai ver o texto, é uma das partes mais lindas do texto. Abraão, quando se depara com aquela visitação, Abraão e Sara oferecem a oferta ao anjo quando chega, os 3 homens, e Sara tem participação dessa preparação da oferta, até que chega o momento da pergunta crucial: Abraão, cadê Sara? Cadê Sara? Deixa eu falar uma coisa para você, não tem Isaac sem Sara. Não tem Isaac sem Sara. Não tem. Isaac só com Sara. A promessa nos traz riso. A promessa nos faz sorrir. E essa promessa que Deus tinha estabelecido era para Abraão e para Sara. Sara passou pelos seus percalços? Passou. Pastora, mas Sara tinha uma promessa. Mas Sara via, com certeza, que o Senhor se apresentava para Abraão. E mesmo assim, ela tomou uma atitude precipitada. Meu irmão, não foi Sara. Nós somos assim. A espera, às vezes, quando é longa, ela nos abate. A espera, às vezes, quando é longa, ela nos faz querer tomar algumas atitudes para que ela venha se encurtar. E Sara não foi diferente. Sara tem uma ação, e dentro dessa ação ela coloca alguém que não fazia parte dessa história, ela paga um preço, paga um alto preço, mas quando chega o momento, ninguém pode impedir. Quando chega o momento de Deus cumprir a promessa, ninguém pode impedir. Quando chega o momento de Deus cumprir a promessa, não tem Ismael, não tem Agar, não tem idade, ninguém pode impedir. Quando chega o momento, há a visitação. Quando chega o momento, quando a promessa está próxima de ser concretizada, há a profecia de se cumprir. Quando chega o momento, não há nada que possa impedir. Não há nada que possa impedir. A tua incredulidade não vai impedir. Deixa eu te dizer por quê. Porque o plano não foi projetado em você. O plano foi projetado em Deus para você viver. O plano não foi projetado em você, não foi algo gerado em você. O plano foi projetado e gerado em Deus para eu e você viver e exercer. Então teremos falha. Sara teve falha. Sara errou. Sara passou por percalços. Eu vou passar, eu estou passando, você passa. Mas a promessa vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. E Sara provou disso. Sara foi visitada. Cadê Sara, Abraão? Cadê Sara? E ali eles dizem que em 1 ano Sara daria a luz a um filho e se chamaria Isaac. Diz a Bíblia que Sara ri. Sara ri porque o contexto vai dizer que ela já é muito avançada de idade, já não tem o costume das mulheres, e ela ri. E o anjo diz assim: acaso há algo demasiadamente difícil para Deus fazer? Nessa tarde aqui, do dia 4/5, eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Eu não sei qual a tua expectativa. Mas uma coisa eu sei: o Deus de Abraão, o Deus de Sara, está dizendo nessa tarde: há algo demasiadamente difícil para Ele fazer sobre a sua vida? Não, não há. No tempo certo, Deus vai trazer à luz aquilo que Ele te prometeu. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de caos, mas as promessas estão de pé. As promessas estão de pé. Nós temos passado por tempos de sofrimento? Sim. Temos, sim. Não tem sido fácil.
Mas se tem uma coisa quando eu dobro os meus joelhos que eu vou dormir, é eu ter a certeza de que as promessas ainda continuam de pé. Anos se passaram na vida de Sara. Sara nessa caminhada teve que passar pela tribulação daquilo que também ela teve como ato errôneo dentro da história que Deus estabeleceu sobre a vida dela. O tempo foi longo e ela ainda teve que passar pela situação de Agar, ela teve que passar pela situação de Ismael. Isaac nasce, mas também não continua fácil. Isaac nasce, eles ainda têm que passar pelas tribulações, ainda tem muitas coisas para Abraão e Sara passar. Mas Sara é firme na promessa, é firme naquilo que Deus prometeu. O que eu quero trazer para você nesse Restaurando Mulheres dessa tarde: Sara permaneceu firme na promessa. Permaneça firme na promessa. Não permita que quem não faz parte do contexto da tua promessa venha tirar a tua paz. Não permita, não receba desprezo daquele que um dia talvez você até ajudou. Uma coisa eu tenho para te falar nessa tarde: é momento de riso. Deus prometeu Isaac, e a Bíblia vai dizer que Sara fala assim: e todos, quando lerem, irão sorrir juntamente comigo. É tempo de você sorrir. Olha para o seu irmão, para a sua irmã que estiver aí dentro da sua casa e profetiza já na vida dele assim: é tempo de sorrir. Eu queria que você que está acreditando nessa mensagem, você que está acreditando nessa história bíblica que eu estou trazendo para você, que você colocasse aí uma carinha de sorrindo, para que você já manifestasse, que a sua fé já desse a manifestação daquilo que você crê, que já se tornou realidade. É tempo de você sorrir. Coloca uma carinha sorrindo aí, para você receber, de fato, aí na sua casa, essa certeza que é tempo de sorrir. Então, falando de Agar e falando de Sara, uma se tornou mãe de nações, a outra, infelizmente, a sua história se acabou no deserto de Beceba. Uma se tornou mãe de multidões, a outra, a história dela se coloca praticamente um ponto final, quando está ela e o menino no deserto, quando o Senhor os acode, e a Bíblia vai dizer que o Senhor ouve o menino. O Senhor, ele acudiu à aflição de Agar, mas Agar não fazia parte da promessa. Agar não fazia parte dos planos que Deus tinha para a família de Abraão e Sara. Por um momento, ela foi quase uma pedra de tropeço. Por um momento, ela quase enfraqueceu a esperança da mulher que Deus estabeleceu como companheira de Abraão. Eu quero dizer para você nessa tarde: o caminho, ele não é curto, ele é longo. Mas muitas coisas irão surgir, muitas dificuldades até irão aparecer. Vai chegar um momento que vai até parecer que não vai se cumprir, mas permaneça como Sara, crendo no firmamento da promessa, crendo que a promessa está de pé. Sara passou pela peregrinação, Sara passou pelo engano, irmã de Abraão para Faraó, passou. Sara passou pelo ventre que não era fértil, passou. Sara passou pelos anos que se passaram, passou. Sara passou pela humilhação de ter que entregar uma serva para o seu marido, passou. Sara passou pelo desprezo dessa serva, passou. Sara passou. Sara teve que ver Ismael nascer. Sara viu Ismael nascer. Sara passou. Sara passou pelo tempo, Abraão com 99 anos. Ela passou. Ela chegou um momento que parece que nada iria acontecer, mas a promessa se cumpriu. Se você permanecer, você vai passar por tudo isso, mas você também vai viver o gozo da promessa. Você vai passar por tudo isso, por dificuldades, por humilhações, mas se você permanecer, você vai receber a alegria do cumprimento da promessa. Foi difícil para Sara,
mas ela permaneceu. Tomou atitudes erradas, mas ela permaneceu. Foi ela que tomou a decisão, foi ela que pagou o preço. Ela que tomou a decisão de colocar Agar na história, foi. Ela pagou o preço por isso, mas ela permaneceu. Qual foi o preço, pastora, que ela pagou? Ela pagou o preço da humilhação, do desprezo e de ter que ver Ismael nascer. Ela não sabia, mas ela levantou literalmente inimigos para a vida dela e para a história de Israel. Então Sara pagou o preço. Quero te aconselhar nessa tarde: não tome decisões precipitadas. Fica quietinho. Tá difícil? Vai orar. Tá difícil? Vai chorar aos pés do Senhor. Tá difícil? Vai para a Bíblia. Vai ler a história dessas mulheres. O quanto elas acertaram, mas também o quanto elas erraram. Tá difícil? Pega a direção na palavra. Tá difícil? Tá difícil. Se alimenta da palavra. Tá difícil? Escuta o Espírito Santo. Tá difícil? Alimenta o Espírito. Tá difícil? Acredite. Acredite. Deus vai mudar essa história. Amém? Dá um teu glória a Deus aí, diga assim: glória a Deus, glória a Deus. Deus já mudou a minha história. Que você possa receber essa palavra nessa tarde de vigor para a sua vida. Que o tempo, dentro da cronologia humana, o tempo, não o tempo de Deus, mas o do Cronos, o tempo do homem, foi desgastante para Sara e para Abraão. Mas o Kairós de Deus, quando eles começaram a provar do Kairós de Deus, foi um tempo de realização, foi um tempo de alegria. Quando a gente começa a focar só o cronológico, só o tempo, cronos do homem, a gente vai ver assim: nossa, eu tô com 30 anos, ainda nem casei. Nossa, eu já estou com 50 anos e a promessa ainda não se cumpriu. Nossa, eu já, sabe, quando você começar a focar o tempo do homem, o cronos, o cronológico, você vai se enfadar, você vai se cansar. Mas você, quando começar a focar o Kairós, o tempo de Deus, você vai começar a entender que tudo faz parte de um processo, que não tem como Deus estabelecer algo grande sobre a sua vida que Ele prometeu, enquanto você ainda não passar pelo processo de formação para se tornar a mãe de multidões. A gente precisa entender isso. Focar o Kairós, focar o tempo de Deus. Entender que se ainda está ruim, é porque ainda não chegou a hora. O negócio não está bom ainda, é porque ainda não chegou o momento. Porque quando chegar o momento, vai estar muito bom o contexto. Quando chegar o momento, Deus vai se apresentar, Deus vai falar, Deus vai dar o tempo determinado. Quando chegar o momento, você vai se alegrar. Você vai se alegrar. O conselho que eu te dou hoje: foge do tempo do homem. Foge, principalmente nessa quarentena. Porque se você começar a contar os dias que você está dentro dessa quarentena, ela já passou de quarentena há muito tempo. E isso vai entristecer o teu coração. Isso vai trazer um certo desespero. Vamos focar nessa tarde no tempo de Deus, no Kairós. Vamos focar naquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Nós temos esse exemplo dessa mulher. Grande foi a luta dessa mulher. Sara esperou muito. Sara passou por muitos percalços. Sara passou pela caminhada difícil. Sara passou pela mentira, pelo engano, pelo desprezo. Sara passou, mas Sara venceu. Sara teve Isaac nos seus braços. Sara gerou. Sara sorriu. Eu quero deixar nessa tarde para você a Sara do século 21, a Sara de hoje. A vida não tem sido fácil até hoje, mas você vai pegar Isaac no teu colo, você vai sorrir, você vai bendizer o nome do Senhor, você vai lembrar dessa live, você vai lembrar que aquele que te prometeu foi fiel para cumprir, você vai lembrar, você dará culto em ações de graça, mas permaneça firme, crendo que as promessas estão
de pé, o casamento vai acontecer. Vai acontecer. As promessas vão se cumprir. As portas se abrirão. O grande que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ainda que hoje pareça pequeno, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Sara e Abraão saíram apenas com as riquezas de Ur dos caldeus. Eles só tinham as riquezas. Até sair do Ur dos caldeus, eles só tinham as riquezas, os rebanhos. Mas a partir do momento que eles saem de lá e deixam toda uma história passada para trás, eles passam a ter, sabe o que? Um Deus poderoso sobre a sua vida. Eles passam a ter o Deus poderoso, o Deus do céu, guardando a vida deles. Um Deus de promessa. Deixa eu falar para você, se possível for, se necessário for, largue tudo. Mas que você entenda que nessa tarde você tem um Deus grandioso sobre a tua vida, um Deus poderoso sobre a tua vida, um Deus que não te deixa ficar abatido, um Deus que te alimenta de palavra de vida eterna, um Deus que te consola, um Deus que te visita, um Deus que visita a tua casa no momento de maior fragilidade sua. Ele vem com consolo, refrigério, escape, um Deus que não nos abandona, um Deus galardoador, um Deus que nos guarda. Que você nessa tarde possa estar ciente disso, que as promessas se cumprirão, que Deus é fiel na minha vida e na sua vida. Que você entenda que Agar entrou no contexto da história por uma oportunidade, mas também uma oportunidade mal aproveitada se torna um esquecimento na história. Agar entrou na história de Abraão e Sara por uma oportunidade. Só que uma oportunidade mal aproveitada se torna o esquecimento da história, ou quase o escárnio da história. Deus falou para ela: Agar, serva de Sara, ainda que ela tivesse um filho no ventre, ela permanecia serva de Sara. Que eu e você possa entender as oportunidades de Deus na nossa vida. Que eu e você possa entender o nosso lugar dentro da história. Que eu e você possa respeitar o chamado das pessoas. Que eu e você possa respeitar os ministérios das pessoas. Que eu e você possa respeitar dentro da família quem é que é o provedor e quem é que não é. Que eu e você possa respeitar o sacerdócio dentro da casa. Que eu e você possa aproveitar e entender a posição que Deus nos colocou. Porque Sara e Abraão, ainda que toda a precipitação de Sara, Agar ainda tinha vamos dizer assim, uma posição de regalia. Ela deixou de ser escrava do Egito, estava sendo serva de um homem e de uma mulher de Deus. Ela ainda estava numa posição favorecida. Só que essa posição, dentro de uma oportunidade mal aproveitada, a fez partir, se desvincular dessa família. Que eu e você possa entender a nossa posição dentro da história que Deus estabeleceu. Que nessa tarde seja uma tarde de alerta, atitudes precipitadas, ações fora do plano de Deus, levantamento de inimigos. Quando você toma atitudes que não estão dentro do plano de Deus, você levanta inimigos. E por um momento aqui a gente teve que dar uma parada. Mas você que recebeu essa mensagem, eu quero abençoar a sua vida também com oração e dizer para você que o Restaurando Mulheres vai continuar dando seguimento às segunda-feiras. Teremos uma grande surpresa. Teremos o Restaurando Mulheres 3 anos, no dia 18. É 18, Rainha? 18 de maio, 3 anos Restaurando Mulheres. E vou te falar uma coisa aqui, eu vou montar todo o esquema aqui na igreja. Vai ter bolo, vai ter mesa, vai ter salgado, vai ter toda a comemoração digna do Restaurando Mulheres. E sabe o que eu fui ver? Que o Facebook me trouxe a memória, o Instagram me trouxe a memória, que ano passado foi no dia 18 de maio.
Ano passado, o aniversário do Restaurando Mulheres, de fato, foi no dia 18 de maio. E em Deus a gente não tem coincidência. Em Deus a gente tem plano já estabelecido por Deus. Dia 18 de maio, aniversário do Restaurando Mulheres. E nós teremos surpresas, porque serão selecionadas algumas meninas para fazer parte do aniversário do Restaurando Mulheres. Teremos o sorteio também nesse dia da prancha importada. Será feito o sorteio. Quem será que foi a ganhadora? Você que está aí assistindo, você já marcou, já curtiu, já passou a seguir lá o Restaurando Mulheres? Teremos o sorteio nesse dia 18 de maio, junto com a celebração do aniversário de 3 anos do Restaurando Mulheres. Eu tenho uma surpresa nesse dia, tem algo que Deus já ardeu no meu coração e eu vou começar a movimentar nesses dias, e se Deus está no negócio, nós teremos uma surpresa muito grande no dia 18 de maio, do aniversário do Restaurando Mulheres. Olha, agenda aí, sem ser essa segunda que vai vir, a outra, porque a próxima segunda é dia 4/7, dia 11. Então será na outra segunda. Vem essa segunda agora, dia 11, será no dia 18. A outra segunda-feira, aniversário do Restaurando Mulheres. E vocês estão convidadas a participar conosco. Teremos uma grande surpresa. Hoje nós daremos continuidade à nossa oração da meia-noite. Às 0 horas estaremos aqui no altar orando, clamando pela visitação do anjo de Deus, pela visitação de Deus nas casas, pela visitação de Deus nos leitos, nos hospitais. Vamos continuar de pé, que Deus venha continuar nos dando livramento, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando os nossos filhos. Estaremos aqui às 0 horas e eu conto com você para estarmos orando nessa hora, a aclamar o nome do Deus vivo, ao sangue do Cordeiro, a clamar por Jesus nesse lugar, nesse momento. Nós estamos, será toda segunda-feira tem o Restaurando, e às 0 horas vai ter a oração, o clamor no altar, aonde nós cremos que Deus irá nos responder, já está nos respondendo. Estamos passando por esse tempo, mas estamos passando vigorosos. Olha, é um tempo que eu acho que eu nunca cuidei tanto da minha saúde. Eu acredito que você também. A alimentação está reforçada, estamos nos guardando em casa, ninguém está pegando mais sereno, ninguém está cuidando mais da saúde, está mais no seio familiar. É um tempo que Deus está deixando para a gente se cuidar um pouco mais, mas esse tempo está se acabando. Vai voltar a nossa vida normal, nós cremos, e nós sairemos disso como sobreviventes, porque somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, seja firme hoje na nossa oração das 0 horas, meia-noite, juntamente também, novamente, com a diaconisa Juliana. Ela estará aqui conosco, participando da oração. Eu queria pedir algo para vocês. Se vocês têm orações específicas, que vocês mandassem para a gente, porque além da gente orar de uma forma universal à meia-noite, nós vamos orar também por as orações específicas. Por exemplo, pastora, se você tem algum ente seu nesse momento, ente querido seu nesse momento, que esteja em hospital, que esteja em estado de que só um milagre de Deus para alcançar essa vida, que você nos passe essas petições, que nós vamos clamar especificamente por essas petições no altar aqui da igreja, às 0 horas. Hoje nós vamos clamar, chorar, fazer súplicas ao Senhor, e nós cremos que Deus vai dar vitória. Que vocês fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe vocês, e que vocês coloquem na tábua do coração de vocês, na porta da geladeira, ações precipitadas, ações fora do plano de Deus levantam inimigos. Outra coisa, coloca na porta da sua geladeira: o propósito não foi você que gerou, foi Deus que gerou para você viver. Então, se não foi você que gerou, não é você que dá as diretrizes, não é você que escolhe quem vai ter o menino, não é você que escolhe a hora que o menino vai nascer. O propósito não foi gerado em você, mas foi gerado em Deus, para eu e você viver, eu e você exercer. Coloque isso na tábua do teu coração. Não esquece, que você não esquecendo, você vai evitar falhas que Sara teve e que sofreu.
pagou um alto preço. Deus não quer que nós venhamos sofrer. Deus nos chama para sermos benditos, felizes, para que venhamos entrar no gozo dele. Venhamos ser assim, entrar no gozo do Senhor, da alegria, gozo no Espírito. Venhamos ser alegres em Deus. Então coloca isso e não esqueça, na tábua do teu coração. Não levante inimigos gratuitamente. Siga os planos de Deus, siga a rota de Deus, siga o caminho que Deus estabeleceu e você verá que a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para agradecer a Deus por esse momento. Eu agora, no meio disso tudo, eu não consegui ver quem entrou, quem deixou de entrar, porque eu fico meio que ceguinha aqui nesses nomes. Mas eu quero abençoar a sua vida, levanta as suas mãos, que nós vamos orar agora, que nessa tarde, em nome de Jesus, Deus possa visitar a tua casa, Deus possa visitar o seio da tua família, Deus possa visitar o teu coração nesse momento, que Deus possa derramar nessa hora um bálsamo de Gileade, um refrigério sobre a tua vida, que toda tormenta, toda aflição, toda angústia, todo medo venha cair por terra em nome de Jesus, que esse caos que está sendo apresentado aos teus olhos naturais venha cair por terra em nome de Jesus, que você possa ter uma visão espiritual em meio a tudo isso, que a candeia, os teus olhos, aquilo que procede de dentro de você, seja tão luz, tão luminoso, que possa dissipar todas essas más notícias que tentam chegar aos teus ouvidos e que tentam entranhar ao teu coração, instalar no teu coração, para que você possa se tornar incrédulo, desacreditado, sem esperança. Eu repreendo isso em nome de Jesus nessa tarde. Eu repreendo toda má notícia, eu repreendo toda a aflição, angústia, tristeza, medo que tentar vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. A promessa está de pé. Deus estabeleceu um tempo novo. Deus falou que seria o ano da alegria. Nós iremos nos alegrar. Haverá alegria, haverá gozo vindo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Receba da parte de Deus alegria transbordante dentro do seu coração, porque a alegria dos que são de Deus não é pelo que tem ou pelo que acontece. A alegria vem de Deus, independente das circunstâncias. Seja tu alegre hoje, alegre a sua casa, alegre os seus filhos, alegre os seus familiares. Você pode não estar junto, mas pode ligar, pode mandar uma mensagem. Você pode fazer também pessoas se alegrarem. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que tentou se instalar sobre a sua vida. Eu repreendo esse mal em nome de Jesus. Seja livre em Cristo, seja livre em nome de Jesus e creia que a promessa irá se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém. Beijo. O que você vai fazer agora?